Olá, gente! Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Welcome to one more English class. Nós vamos agora abrir a nossa aula com o nosso momento sobre a compreensão da língua, onde nós vamos estudar um pouco mais sobre as nossas palavras para perguntas. Gente, nós conversamos no nosso primeiro encontro sobre tipos de frases. Vocês estão lembrados? Nós temos as frases afirmativas, não é? Affirmative sentences. Nós temos as frases negativas, negative sentences. E nós temos as perguntas, que são interrogative sentences ou simplesmente questions. Eu gostaria de ter uma pequena conversa com vocês agora a respeito do que nós pretendemos com esse nosso momento sobre a compreensão da língua. O que será que é, gente, aprender uma nova língua? Aprender uma nova língua é, na verdade, aprender novos nomes para as coisas que nós já conhecemos. É aprender uma forma nova de organizar estes nomes. E o nosso objetivo com esta técnica, com este trabalho de compreensão da língua, é justamente facilitar esta compreensão de que as mesmas coisas têm outros nomes e são organizadas de outras formas. É a nossa técnica das palavras para pergunta. Existe uma discussão nesse momento no nosso país, no Brasil, a respeito do uso da gramática tradicional em sala de aula para ensinar o português. Essa discussão se concentra no fato de que o que a gramática tradicional traz é muito destacado do que as pessoas realmente podem desenvolver ou do que elas podem melhorar efetivamente no seu conhecimento da língua materna, que é português. E para o inglês, gente, como é que a gente vai fazer? Se é complicado para português, o que nos resta? Repetir como um papagaio sem ter nenhuma explicação? Ou buscar algum caminho que nos dê meios de realmente entender como que nós formamos uma frase, tanto em português quanto em inglês, e usando estes mesmos meios, apontar as semelhanças, que não vão ser dificuldades, e as diferenças, que são onde nós devemos ter mais atenção. Esta técnica para a compreensão da língua, usando perguntas básicas, question words, ela pretende funcionar como lanternas que nós carregamos no escuro. O escuro é a nova língua, tanta coisa que a gente tem para conhecer. Cada nova pergunta vai ser uma luzinha a mais que nós vamos carregar para iluminar esse mundo maravilhoso de novos nomes para as mesmas coisas, de novos nomes para novas coisas e de uma nova organização desses nomes. Ok? Vamos então recapitular. As palavras básicas que nós vimos foram como, o que, onde, quando, quem. E nós vamos hoje nos concentrar em uma delas apenas, não se preocupem em ver tudo hoje. Nós teremos agora cada aula das próximas dedicadas a cada uma dessas perguntas, justamente para que, com bastante devagar, bastante calma, nós possamos nos concentrar nessa compreensão desses novos nomes para essas mesmas coisas, levando a nossa luz por esse túnel que é a língua inglesa. Question word 1, palavra para pergunta 1. O que? What? E aí vocês vão dizer, mas parei um pouquinho, o que? Qualquer coisa é o que? Calma. Em termos de tipo de palavra, de tipo de informação que nós construímos com as palavras, nem todas respondem essa pergunta, o quê? Então, nós vamos agora fazer um pequeno exercício onde nós vamos usar a nossa intuição para identificarmos, num primeiro momento, palavras isoladas que
respondem à pergunta o quê? Vamos lá? As palavras vão aparecendo e nós vamos agora ver quais delas respondem à nossa pergunta what, o quê? Vamos pensar juntos. Este responde sozinho? Não, porque este sempre se refere a alguma coisa. Este livro, este dia, este amigo. Sozinho não responde. Porém une informações, não é? É uma ressalva, é como um mas. Sozinho, aliás, nem acompanhado, não responde, porque o papel dele é colocar informações juntas. Não é uma informação em si, como a gente está vendo aqui, né? Não é alguma coisa que responda. É o mesmo caso do mas. Bicicleta. Bicicleta responde, porque é uma coisa. Eu posso dizer, ganhei uma bicicleta nova. Ganhei o quê? Uma bicicleta nova. Feliz, gente, é uma característica, portanto, não responde à pergunta o quê? Feliz responde à pergunta como? Como você está hoje? Hoje estou feliz. Uma pessoa feliz. Um dia feliz. O dia é o quê? Feliz é como? Não responde. Cavalo. Cavalo é um bicho. Responde, né? Cavalo pasta. O que pasta? Logo a gente vai ver alguns exemplos. Xícara. Xícara é um objeto, é uma coisa, né? Peguei uma xícara. Peguei o quê? Responde. Trabalhei. Trabalhei é uma atividade realizada por eu no passado. Não responde a pergunta o quê? Responderá a pergunta fiz o quê? Porque eu estou me referindo a uma ação e não a uma coisa. Isso a gente vê com calma depois. Vamos nos concentrar no o que sozinho agora. Ouvimos. Ouvimos é o mesmo caso de trabalhei. É uma atividade, uma ação realizada por nós no passado, ok? Não responde a pergunta o quê? Se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, pensem o seguinte, eu posso dizer ouvimos o quê? Mas a pergunta o quê será respondida por palavras como uma música, samba, pagode. Ouvimos não é a resposta. Ficou claro agora? Temos ainda silêncio. Sim, o silêncio responde, né? Preciso de quê? Preciso de silêncio para me concentrar. Cedo. Cedo não responde a pergunta o quê? Porque cedo é um momento no tempo. Cedo tem relação com quando. E temos ainda interessante, que é como feliz, uma característica de alguma coisa. Livro interessante. Como é o livro? O livro é interessante, portanto, não responde a nossa pergunta o quê? What? Quero mostrar para vocês que nós estamos lidando com as mesmas coisas, nós estamos vendo nomes novos para as coisas que nós já conhecemos numa outra língua. Começamos com a pergunta, o que é what? Nós vamos agora ver essas palavras que sobraram, essas palavras que realmente respondem à nossa pergunta do dia, da hora, sendo usadas. Vamos lá? O nosso cavalo, gente. Cavalo gosta de pasto. Aí a pessoa não escuta e pergunta, o que gosta de pasto? Vaca? Não, cavalo. Cavalo em inglês é horse, portanto, mesma relação. Cavalo, o que? Horse, what? A nossa bicicleta, gente, aqui no plural, bicicletas substituem carros e ônibus. Aí a pessoa não escutou bem. O que substitui carros e ônibus? Bicicletas. O que? Bicicleta em inglês, bicycle, mesma relação. Responde a pergunta what? Quebro xícaras toda semana. O que você quebra toda semana? Xícara. Cup, what? E por fim nós temos o silêncio que ajuda a concentração. Aí o vovô não escutou e disse, o que não ajuda? O que ajuda a concentração? O silêncio. Todas essas palavras respondem a pergunta o que ou em inglês respondem a pergunta what.
nós vamos trabalhar com grupos de palavras também. Então, vamos ver como ficam estas palavras mais acompanhadas, com mais palavras junto. Vamos ver como é que elas se comportam. Todo cavalo gosta de pasto. A minha pergunta continua sendo: o quê? Gosta de pasto? Nós vamos ver mais alguns exemplos e vocês, numa aula posterior, vão entender o papel de palavrinhas como todo, qualquer, nenhum. Vamos ver aqui. Todo, neste caso em inglês, every horse. What? Bicicleta. Agora não é qualquer bicicleta, é uma bicicleta. Foi aquela bicicleta que eu dei para o meu filho. Deu o quê? Para o seu filho? Uma bicicleta. Em inglês, como fica isso? A bicycle. What? O quê? Já quebrei várias xícaras. Já quebrei o quê? Em inglês, many cups. What? Quero explicar para vocês o seguinte. Essas palavrinhas, todo, qualquer, meu, nenhum, elas não se comportam da mesma forma em inglês e em português. It's different. É diferente. Então, nós vamos usar já agora um pouco essa nossa técnica das perguntas, usando a pergunta what, para mostrar uma diferença muito clara que eu escuto muito e que eu quero chamar a atenção para vocês não fazerem, porque em inglês é diferente de português. O seguinte caso, my e what. Na hora que eu digo, por exemplo, my book, ok, meu o quê? My book, certo? Em português eu posso dizer assim, a pessoa chega para mim e fala assim, você está procurando o livro da fulana? Aí ele vai falar assim, não, estou procurando o meu. Dentro deste meu tem livro. Em inglês eu não posso fazer isso. Porque em inglês eu tenho duas palavras para dizer meu. Uma que eu uso quando ela é seguida daquilo do que eu falo, como por exemplo, book, e aí eu digo my book. E outra que hospeda, por assim dizer, o quê? E esta palavra é mine. Então, coisas que eu ouço de alunos brasileiros, the my. Ui, gente, não, isso não se diz em inglês. Nunca pode dizer. Aliás, the, a gente vai ver de novo com as palavras que respondem à pergunta quem, que a gente fala muito em português, né? O Paulo, o Pedro. Em inglês a gente não coloca the antes do nome das pessoas. É outra diferença que nós vamos ver. E se usa the muito menos de um modo geral. Se usa the muito menos em inglês do que se usa o, a, os, as em português. E todas essas informações têm relação com what. Palavras assim como my, como mine, vão ser vistas em detalhe posteriormente. Não se preocupem agora em conhecê-las a fundo, mas se preocupem sim em observar essas diferenças que nós começamos a apontar para vocês. The topic we're going to see now is numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Friends, we have to be very careful to the pronunciation of some of these numbers. So let's take a look at these special details. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. See, the stress is different. Be careful.
basic operations. 1 plus 1 is 2. 3 plus 3 is 6. 4 plus 4 is 8. 5 minus 1 is 4. 9 minus 2 is 7. 10 minus 6 is 4. 2 times 3 is 6. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. 12 divided by 4 is 3. 20 divided by 5 is 4. 50 divided by 10 is 5. People, now that we know all the numbers, I want to call your attention to a very, very important detail. There are two ways to talk about how old you are. Let's take a look. How old are you? I'm 26 years old. How old is your brother? He is 18 years old. How old is your sister? She is 21. I am 33 years old. Eu tenho 33 anos de idade. I am 30. Eu tenho 30. Okay, to see this subject about age in another context, let's take a look at our video segment. Movie segment. He's 28 years old. He's 28 years old. I said to myself, you deserve more than this. You're 31 years old. And the clock is ticking. No, the clock doesn't really start to tick until you're 36. I said to myself, you deserve more than this. You're 31 years old. And the clock is ticking. No, the clock doesn't really start to tick until you're 36. Matthew's 8, and Katie's almost 6, and Beth's just 9 months. Matthew's 8, and Katie's almost 6, and Beth's just 9 months. Okay, we saw 3 movie segments. The first one, Black Rain. 2 police officers talking about a person's age. The second film, When Harry Met Sally. Here we have some girls talking about ages, girl talk. And finally, we had a segment of the film Erin Brockovich. And in this situation, we have a woman, Erin, talking about the ages of her children. I want to call your attention now that we are going to gradually begin to recognize words in the movie segments. Remember, I don't want you to understand everything. Of course, now this is impossible. What I want you to do is to begin to recognize words. Little by little, we'll get more and more complete. Gente, vamos ver a nossa dica de pronúncia do dia? Hoje nós vamos ver algo muito importante que vai nos ajudar bastante daqui para frente e que ainda não tem relação direta com os sons em inglês, mas que nos ensina um fato importante sobre como nós, seres humanos, falamos, como nós usamos a voz. Existem 2 tipos de som. Os sons sem voz, que tem também o nome de som mudo ou som desvozeado, que nada mais é do que falar, emitir sons sem que haja vibração na garganta. Em seguida, nós vamos ver alguns exemplos. O outro tipo, como vocês podem imaginar, é dos sons com voz, ou seja, aqueles casos em que há vibração na garganta. Eu peço que vocês todos agora coloquem a mão, aqui e comecem a repetir comigo as palavras em português que vão nos mostrar sons com voz e sons sem voz. Com a mão aqui você vai sentir quem é quem, eu nem vou precisar mostrar. Vamos lá? Pronunciem como eu pronuncio.
Digam a palavra e depois só o som puro da consoante. Faca. Sem tirar a mão da garganta, gente. Vaca. Aça. Asa. Chá. Já. Pato. Bato. B. Cato. K. Gato. G. Teu. T. Deu. D. Vocês devem ter observado que nós fazemos exatamente o mesmo movimento e a única diferença é que o som sai com voz e sem voz, e isso estabelece uma diferença entre as consoantes, entre os pedacinhos de palavra que nós produzimos. E a nossa frase de sobrevivência agora vai ser excuse me, com licença ou perdão. Em que situações que nós usamos esta frase de sobrevivência? Nós usamos para chamar a atenção de alguém e fazer uma pergunta, para pedir um favor e para pedir desculpas. Vamos ouvir agora exemplos de diálogos curtos onde aparece esta frase de sobrevivência. Excuse me. Excuse me, what day is today? Today is the 3rd day of the month. Excuse me, can you help me? Yes, how can I help you? Excuse me, did I hurt you? No, I'm fine. Gente, vamos então agora ouvir a nossa canção Numbers Song. É uma canção sobre números, na verdade é uma canção que só contém números e que foi feita especialmente para ajudar você a conhecer, memorizar os números em inglês. Cante muitas vezes, ela está no CD, você deve ouvir repetidamente até memorizar. Isso vai lhe ajudar muito. Vamos lá, vamos cantar The Numbers Song. Sixteen, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1, 2, 3, 4, 5. Sonia, I have a question for you. What? Tell me, how old are you? Oh, Christina, I stopped counting a long time ago. Oh, come on, Sonia. Okay, folks, let's see now our study tip. A nossa dica de hoje, outra vez, tem mais relação com o nosso lado humano do que propriamente com uma forma de estudar. Por quê? Você é daquelas pessoas que dizem que não tem talento para aprender inglês? Pense sobre isso. Ninguém não tem talento para se comunicar.
O que pode acontecer e o que pode fazer com que você venha a pensar que não tem talento é justamente o medo de se expor. Quando nós falamos inglês, nós estamos usando uma língua que não é a nossa e nós temos medo de errar, de dizer alguma bobagem. Mas pense bem, o que conta aqui é a comunicação. O que nós queremos que você faça é que você se comunique em inglês.